Você já sentiu que há passagens na Bíblia que ninguém comenta? Textos que parecem esquecidos, quase proibidos? Partes estranhas, visões perturbadoras, histórias que fazem até o mais fiel perguntar: por que isso está aqui? Talvez você também carregue dúvidas que nunca teve coragem de verbalizar. Hoje vamos entrar por essas portas esquecidas e revelar os trechos mais misteriosos, chocantes e espiritualmente reveladores da Palavra de Deus. Se você acha que já viu tudo, prepare-se. A Bíblia guarda segredos que vão mexer com sua fé, por dentro e por fora. Nem todas as páginas da Bíblia são reconfortantes. Há trechos que estremecem a alma, com partes estranhas que nos fazem franzir a testa e perguntar: como isso é possível? Relatos bíblicos que mais parecem cenas de um pesadelo, mas que revelam verdades profundas. A palavra de Deus não esconde o absurdo da condição humana, tampouco os sinais sobrenaturais que sacodem a história. Cada linha escrita foi permitida para nos confrontar, nos curar e, acima de tudo, nos despertar. Imagine abrir as Escrituras e se deparar com o relato de um homem devorado por um peixe gigante, ou um exército de langostas infernais saindo do abismo, ou ainda mães cozinhando os próprios filhos durante um cerco. São passagens surpreendentes que mostram que a fé não é um jardim sem espinhos. É um campo de batalha, onde a guerra espiritual se trava entre sombras e luz. E cada símbolo, por mais estranho que pareça, carrega um alerta profético. Deus não camufla o pecado, nem a dor, nem a punição divina. Ele expõe, mostra a corrupção que brota do coração humano e como, mesmo no meio da idolatria e do canibalismo, sua misericórdia ainda sussurra caminhos de redenção. A mão que escreve na parede, o vale dos ossos secos, as bestas do Apocalipse, tudo aponta para o juízo final. Mas também aponta para algo mais: a possibilidade da fé inabalável, mesmo em meio à destruição. Os relatos estranhos da Bíblia não são apenas registros antigos, são espelhos. Eles refletem nossa fome de sentido, nosso medo da punição mosaica, nosso desejo de restauração. Assim como o sofrimento de Jó fala com quem perdeu tudo, e o duelo de Elias com os profetas de Baal fala com quem já enfrentou a zombaria por crer. As partes estranhas da Bíblia são mais familiares do que imaginamos, porque falam da nossa própria alma. Talvez por isso muitos preferem ignorá-las, saltar direto para os versículos que confortam, evitando os que confrontam. Mas quem ousa mergulhar nessas passagens surpreendentes descobre algo precioso. Deus não apenas salva, Ele revela. E às vezes a revelação vem com sangue, com juízo, com fogo. Mas é ali, entre pragas do Egito e langostas do Apocalipse, que começa uma jornada ainda mais perturbadora. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Quando o 5º anjo toca a trombeta, algo se abre nas profundezas. Não é um abismo qualquer, mas um poço sem fundo. De lá, surgem criaturas que desafiam toda lógica, langostas com rostos humanos, cabelos de mulher, dentes de leão. Suas asas fazem um som ensurdecedor, como carros correndo para a guerra. São parte julgamento, parte terror, e tem um líder, Abaddon, o anjo do abismo. Essas langostas não vêm para destruir plantações, mas para torturar almas. Durante 5 meses, elas atacam os que não possuem o selo de Deus. E o sofrimento é tão intenso que muitos desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. A Bíblia mostra aqui um juízo que não apenas castiga, mas confronta o coração endurecido. Como uma praga viva,
Esse exército espiritual manifesta o resultado da desobediência e da idolatria persistente. A descrição dessas criaturas é simbólica, mas o terror é real. Representam poderes malignos soltos sobre a terra, libertados por portas que os próprios homens abriram com suas escolhas. É o reflexo da corrupção espiritual acumulada. É como se o inferno transbordasse por um tempo, permitindo que a humanidade experimentasse o gosto do próprio afastamento de Deus. É a colheita do que foi semeado em segredo. O nome do líder, Abaddon, significa destruidor. Ele não é uma figura alegórica, mas uma entidade que opera nas trevas com autorização limitada. Isso mostra que até o juízo é regido por justiça divina. Deus permite que o mal se manifeste, mas com um limite. Essa cena apocalíptica, por mais perturbadora que seja, revela uma verdade crucial. O selo de Deus é nossa única proteção em tempos de guerra espiritual. E se hoje, em sonhos ou visões, sentíssemos o zumbido dessas langostas à nossa volta? Não seriam apenas insetos, seriam os ruídos de consciências atormentadas, corações vazios da presença divina. O Apocalipse não fala apenas de um futuro distante, mas de realidades invisíveis já em curso. E isso nos leva a perguntar: se até as langostas obedecem à ordem divina, por que tantos ainda resistem à voz que salva? Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. O Lago de Fogo não é metáfora suave. É o destino final, o ponto sem retorno, o lugar onde a misericórdia já não alcança. Ali, a besta e o falso profeta são lançados, vivos, para uma eternidade de tormento. A imagem é radical, porque o julgamento divino é definitivo. Não se trata de castigo simbólico, mas de justiça absoluta. É o eco da escolha humana levada até suas últimas consequências. Esse lugar de fogo eterno não foi preparado para os homens, mas para Satanás e seus anjos. Ainda assim, os que persistem em rejeitar a graça, em praticar idolatria, corrupção, perversidade e guerra espiritual contra Deus, se unem a Ele. O Apocalipse mostra que há uma linha que não pode ser cruzada impunemente. E essa linha é o desprezo pela salvação oferecida por Cristo, a única saída do abismo. O Lago de Fogo é a antítese da Arca de Noé, onde um salvava do dilúvio, o outro sela o juízo. É o encerramento de todas as passagens surpreendentes, o fim de todo exorcismo não vivido, de toda desobediência não confessada. Ali não há fé inabalável, nem redenção, nem milagres. Apenas a solidão ardente daqueles que escolheram viver sem Deus e agora vivem eternamente separados dele. A Bíblia o descreve como segunda morte, um lugar onde a alma continua consciente, mas desconectada da luz, como porcos possuídos que se jogam do precipício sem mais retorno. É duro imaginar, mas necessário compreender. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. O lago não queima apenas corpos, queima consciências endurecidas que zombaram do duelo de Elias, ignoraram as pragas do Egito e desprezaram os profetas. E se hoje nos perguntássemos: estamos mais próximos da luz da arca ou das chamas do lago? O Apocalipse não busca amedrontar, busca despertar. Ainda há tempo, mas o tempo não é eterno, porque após o lago de fogo, tudo muda. E é nesse mesmo cenário de juízo, onde a verdade não pode mais ser adiada, que surge outra cena profética ainda mais desconcertante. Imagine caminhar num vale repleto de ossos, não enterrados, mas expostos, ressecados, esquecidos. Foi ali que Deus levou o profeta Ezequiel. Num cenário de morte, Deus fez uma pergunta impossível: podem estes ossos viver? A resposta do profeta foi sábia: Senhor Deus, tu o sabes.
É nesse diálogo entre o impossível e a fé que começa um dos relatos bíblicos mais poderosos sobre restauração. Deus ordena que Ezequiel profetize sobre os ossos e algo sobrenatural acontece. Os ossos se unem, criam tendões, carne, pele, mas ainda não há vida. Então Deus sopra espírito sobre eles e um exército se levanta. É o renascimento de Israel, o povo que, em meio ao exílio e à punição divina, havia perdido a esperança. O vale de ossos secos se torna altar de milagre, lugar onde a morte se curva diante da palavra. Essa visão revela algo profundo. Deus não apenas vê o que está morto, ele chama à existência o que parece impossível. Os ossos secos podem representar corações endurecidos, lares destruídos, ministérios enterrados. Mas onde a palavra de Deus é proclamada, até os fragmentos esquecidos podem voltar à vida. O vale é uma metáfora para quem pensa que já não tem mais conserto, mais volta, mais fé. Quantos hoje vivem nesse vale invisível, andando entre os escombros da própria história, sentindo-se como o povo de Israel? Nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. 37:11. Mas o Deus do vale é também o Deus da restauração. E se ele ordena que se profetize, é porque ainda há vida para ser chamada de volta. Ainda há um sopro esperando ser liberado sobre o que você considera perdido. E quando o vento do Espírito sopra, tudo muda, porque o vale dos ossos secos não é o fim, é o prelúdio. Um anúncio de que, por mais que as bestas do Apocalipse se levantem, por mais que a idolatria avance e a corrupção cresça, Deus ainda está escrevendo redenção em ossos que o mundo já descartou. Mas, e se o inimigo também estiver preparando algo nas sombras? Duas bestas surgem em Apocalipse 13. A primeira sobe do mar, com 7 cabeças, 10 chifres e nomes de blasfêmia. A segunda vem da terra, com aparência de cordeiro, mas fala como dragão. São símbolos sombrios, representando sistemas de poder corrompidos, alianças políticas e religiosas que se rebelam contra Deus. Não são criaturas mitológicas. São estruturas visíveis, disfarçadas de luz, mas alimentadas pelas trevas. A primeira besta recebe poder do dragão, seduz as nações, realiza milagres falsos e impõe o culto à sua imagem. A segunda, que muitos identificam como o falso profeta, promove engano espiritual com aparência de piedade. A Bíblia nos alerta: o engano não virá com aparência monstruosa, mas com palavras doces. Essa é a guerra espiritual mais sutil, a sedução da consciência. Idolatria moderna com roupagem de verdade. Essas bestas nos lembram que o juízo final não é apenas um evento futuro, mas um conflito presente. A cada vez que o coração se curva à corrupção, se estabelece um altar à besta. A cada vez que o pecado é normalizado, a marca do mal se aprofunda. E não falamos de um chip ou de números ocultos. Falamos de decisões cotidianas que moldam a eternidade. A marca da besta é mais espiritual do que tecnológica. A fé inabalável é o único escudo. Como nos dias do duelo de Elias com os profetas de Baal, haverá sempre uma escolha: o Deus verdadeiro ou os ídolos deste mundo. E no meio do caos, a voz profética ainda clama: sai dela, povo meu, porque as bestas do Apocalipse não surgem apenas no fim. Elas já estão à espreita, influenciando corações, manipulando consciências e preparando o terreno para o grande embate final. E se hoje estivermos diante dessas bestas, mas não soubermos reconhecê-las? Se aquilo que parece espiritual for na verdade um pacto com o Abaddon disfarçado? As Escrituras dizem: a sabedoria é necessária. E é justamente nessa busca por discernimento que encontramos outro sinal profético, uma mensagem escrita de forma inusitada, em meio a uma festa que se achava intocável. Era uma noite de festa em Babilônia.
O rei Belsazar, embriagado de arrogância, mandou trazer os utensílios sagrados do templo de Jerusalém para brindar com seus nobres. Em meio à música, vinho e idolatria, uma mão misteriosa apareceu e escreveu na parede. Nenhum mago conseguiu decifrar o que significava, e o riso da festa virou pânico. A Bíblia registra: o rei empalideceu e os seus pensamentos o turbaram. O profeta Daniel foi chamado. E ao interpretar a mensagem, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, ele revelou o juízo de Deus. Pesado foste na balança e foste achado em falta. A punição divina viria naquela mesma noite. O reino de Belsazar seria dividido, e ele seria morto. Não houve misericórdia, porque o rei havia zombado do sagrado, transformando o que era santo em objeto de escárnio e idolatria. Essa cena é mais do que histórica, é profética. Quantas vezes os homens hoje continuam bebendo dos cálices consagrados de forma profana, brincando com símbolos, zombando do que é divino, celebrando a corrupção como se fosse liberdade? Mas há um tempo determinado onde a mão que escreve na parede aparece novamente. Ela escreve não em gesso, mas nas consciências. E o julgamento divino se revela no silêncio das perdas. O aviso foi claro: Deus pesa ações, intenções e decisões. E ainda hoje escreve, não em hebraico antigo, mas em circunstâncias que ninguém entende, até que alguém com discernimento espiritual se levante. A punição divina não é repentina, é resposta. Belsazar ignorou o exemplo do seu avô, Nabucodonosor, e escolheu o orgulho. E quantos hoje também escolhem desprezar o que Deus já avisou com dor, com sonhos, com sinais? E se agora mesmo houver algo sendo escrito sobre nós, algo que só se revelará no momento certo, o mundo continua festejando, mas a mão ainda escreve. E quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, pois entre o vinho e o juízo há sempre um chamado não atendido. E o que vem em seguida pode ser mais duro ainda, porque agora não se trata apenas de julgamento, mas de punição diante do povo. Poucos textos da Bíblia causam tanto incômodo quanto este. Em Deuteronômio 21, Deus ordena que se um filho for rebelde, desobediente, glutão e beberrão, e não obedecer aos pais mesmo após disciplina, ele seja levado aos anciãos e, se condenado, apedrejado até a morte. Um juízo extremo moldado pela rigidez da lei mosaica. Parece cruel, mas revela algo profundo. O pecado corrompe a estrutura familiar e social. Essa punição não era aplicada de forma leviana. Era precedida por muitas tentativas de correção, advertências e testemunhas. A lapidação vinha como último recurso para preservar a santidade do povo. O peso da lei mostrava que a rebeldia era vista não como falha de conduta, mas como quebra de aliança. Quando um coração endurecido se recusa a ouvir, mesmo a misericórdia parece não encontrar morada. Essa passagem tão dura aponta para a gravidade da desobediência persistente. Em tempos modernos, a lapidação não é mais feita com pedras, mas com abandono, ruína e consequências emocionais e espirituais irreversíveis. A punição mosaica se converte hoje em afastamento de Deus, lares quebrados, filhos perdidos, mas o princípio permanece. Rebelião sem arrependimento traz destruição. Ainda assim, a Bíblia não termina aí. Com a vinda de Cristo, vemos a graça se levantar sobre a lei. A mulher adúltera que deveria ser apedrejada ouve dele: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Isso não anula a justiça divina, mas mostra o coração de um Deus que prefere restaurar a destruir. A lapidação agora é interna, quebrantamento do orgulho, transformação do coração rebelde em carne sensível. E quantos hoje precisam dessa lapidação espiritual? Não com pedras, mas com lágrimas, porque muitos continuam endurecidos, zombando da correção, rejeitando a voz dos pais, dos profetas, da palavra.
mas aquele que se deixa moldar encontra a vida. E é justamente no meio dessas punições antigas que surge um gesto inesperado, um confronto com forças demoníacas que habitam até nos porcos. A cena é perturbadora. Jesus chega à terra dos Gadarenos e encontra 2 homens possuídos por legiões de demônios, tão violentos que ninguém podia passar por ali. Ao verem Jesus, os demônios gritam: "Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?" Reconhecem sua autoridade. Eles pedem para entrar em porcos próximos. Jesus permite. E os porcos possuídos correm em desespero e se lançam no precipício. Esse relato bíblico revela a realidade da guerra espiritual. Os demônios sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que seu tempo estava contado. Mas por que os porcos? Porque o mal precisa de um corpo para agir. E quando entra em algo impuro, destrói. Os porcos representam aquilo que está disponível para ser habitado pelas trevas. Corpos sem discernimento, consciências vulneráveis, corações sem vigilância. A atitude de Jesus nos mostra que o exorcismo não é espetáculo, mas libertação. Ele não discute, não debate com os espíritos. Ele ordena e eles obedecem. É assim também conosco. A libertação começa quando permitimos que Jesus entre em territórios que evitamos mostrar. Aqueles 2 homens foram libertos, mas a cidade, ao ver os porcos mortos, pediu para que Jesus fosse embora. Preferiram manter seus sistemas a ver o milagre. Quantos hoje ainda vivem cercados por porcos possessos, relacionamentos contaminados, hábitos espiritualmente corrompidos, vozes que nos arrastam para o precipício? A Bíblia mostra que onde Jesus entra, os demônios saem, mas nem todos querem pagar o preço da libertação. Muitos, como os Gadarenos, escolhem manter os porcos, mesmo sabendo que estão cheios de poderes malignos. Há conforto na escuridão para quem teme a luz. E se neste exato momento o Senhor estivesse tocando em algo que você ainda não deixou Ele libertar? Não seriam porcos visíveis, mas atitudes escondidas, medos enterrados, pecados tolerados. Quando os demônios partem, o abismo os engole. Mas o que acontece quando a fome é tão extrema que até os laços familiares são corrompidos? É uma das cenas mais sombrias da Bíblia. Samaria está sitiada. A fome é tão devastadora que 2 mulheres fazem um pacto terrível: cozinhar e comer seus próprios filhos. A primeira cumpre o acordo. No dia seguinte, a outra esconde o seu. Ao ouvir isso, o rei rasga as vestes em desespero. E a pergunta que ecoa é: como a humanidade pode chegar tão fundo? A resposta está na idolatria e na rejeição a Deus. O cerco de Samaria foi permitido por Deus como punição por anos de pecado, corrupção e desobediência. O povo preferiu os altares de Baal, a fidelidade ao Senhor. Agora, colhem o fruto de suas escolhas. Não há trigo, não há azeite, não há esperança. Apenas dor. Essa fome extrema vai além da física. É espiritual. Quando se abandona a palavra, o espírito também passa a mendigar migalhas. É fácil julgar aquelas mães. Mas quantos hoje sacrificam filhos espiritualmente, trocando o alimento eterno por distrações vazias, entregando-os à cultura do mundo, esquecendo de nutrir a alma com fé e verdade? A fome de Deus gera colapsos invisíveis. Famílias se tornam campos de batalha silenciosos, e o canibalismo moderno se manifesta quando uns se alimentam da dor dos outros para sobreviver. Mesmo nesse caos, a Bíblia não encerra a história com desespero. Logo depois, o profeta Eliseu profetiza: amanhã, a esta hora, haverá fartura nas portas de Samaria. O milagre virá, mas primeiro é necessário que a fome revele o verdadeiro estado do povo. Deus não ignora a dor. Ele permite que o vazio nos confronte para que voltemos à fonte. A restauração começa quando reconhecemos a ruína.
E quantos, mesmo cercados pela fome, continuam olhando para dentro da Arca da Aliança como se fosse objeto comum, ignorando o sagrado, violando o limite? Há algo na Bíblia que mostra o preço de tratar o que é santo com leviandade. E isso se revela de forma chocante na próxima cena de julgamento. A Arca da Aliança havia sido capturada pelos filisteus, mas sua presença entre eles trouxe pragas e terror. Quando decidiram devolvê-la, ela chegou a Bet-Semes, onde os israelitas celebraram seu retorno. Mas algo terrível aconteceu. Alguns homens, movidos por curiosidade ou desrespeito, olharam dentro da arca. E o juízo foi imediato. Dezenas, talvez milhares, caíram mortos. O sagrado não podia ser violado. Esse julgamento revela uma verdade esquecida. A presença de Deus não é entretenimento. A arca representava a glória, a lei, a santidade. Não era uma caixa comum. E mesmo sendo povo de Deus, os homens de Bet-Semes ignoraram o mandamento e pagaram o preço. O julgamento divino não distingue entre filisteus e israelitas quando o pecado é tratado com leviandade. O erro foi tocar o que era santo sem temor. Quantos hoje vivem como os de Bet-Semes? Acolhem o sagrado, mas tratam-no com descuido. Cantam louvores sem reverência, interpretam a Bíblia como se fosse literatura comum, banalizam os milagres. A punição divina, embora muitas vezes adiada pela misericórdia, ainda pesa sobre quem transgride o limite. O julgamento pode não vir com morte imediata, mas vem com secura, confusão e perda de direção. A arca também simboliza algo mais: o coração. Quantos abrem seu interior sem preparação espiritual, lidando com suas dores, desejos e traumas como se fossem triviais? Deus deseja morar ali, mas exige santidade. Olhar para dentro da arca é como mexer com os propósitos de Deus de forma indevida. E há consequências para quem tenta manipular o que só pode ser revelado em obediência e temor. Mas mesmo depois de tanto julgamento, ainda existe um caminho. Assim como em Jó, onde tudo foi tirado, mas a fé permaneceu, o verdadeiro remanescente é aquele que sobrevive não porque foi poupado, mas porque entendeu. E é justamente no meio da dor e da perda que se revela a força de um coração rendido, como o de um homem que não amaldiçoou Deus, mesmo tendo perdido tudo. Jó era íntegro, temente a Deus, próspero, mas em um dia perdeu tudo: filhos, saúde, bens, e mais do que isso, perdeu o silêncio de Deus. Sofreu ataques de Satanás com permissão divina, tornando-se um campo de batalha invisível. Seus amigos o acusaram, sua esposa sugeriu que ele amaldiçoasse o Criador, mas Jó resistiu. Entre pragas, dores e silêncio declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. O sofrimento de Jó não foi castigo, foi lapidação. Deus permitiu a dor não para destruir, mas para revelar. A fé inabalável de Jó não era resultado de bênçãos, mas de relacionamento. É fácil crer quando tudo vai bem. Difícil é manter a fidelidade quando o céu parece fechado. Jó nos ensina que a justiça divina pode parecer demorada, mas nunca falha. E que mesmo sem respostas, é possível manter a devoção. A Bíblia não esconde sua angústia. Jó amaldiçoa o dia em que nasceu, questiona, grita, chora, mas não abandona a fé. Isso revela que Deus não espera perfeição emocional, espera rendição espiritual. Jó é a voz de todos os que sofrem sem entender, de quem ora e não ouve resposta, de quem perdeu tudo e ainda assim busca redenção. Sua história nos lembra que a dor não silencia a esperança. E no final, Deus aparece, não com explicações, mas com perguntas. Conduz Jó a reconhecer que há coisas que só o céu entende, e então o restaura, dobradamente. Essa é a justiça divina. Não apenas punir o mal, mas honrar a fidelidade.
O sofrimento de Jó é também o sofrimento de muitos hoje, que enfrentam demônios invisíveis, doenças, perdas e abandono, mas continuam crendo. Há recompensa para essa fé. E se o seu teste ainda não terminou? E se a sua história estiver sendo escrita como a de Jó, com capítulos de dor seguidos por páginas de glória? Porque logo à frente, no Monte Carmelo, outra batalha se desenha. Não contra Satanás em silêncio, mas contra profetas de mentira e fogo que cai do céu. No alto do Monte Carmelo, a tensão era palpável. 450 profetas de Baal clamavam, gritavam, cortavam-se, mas nada acontecia. O desafio de Elias era simples. O Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. Enquanto os profetas mergulhavam em frenesi, o céu permanecia em silêncio. Até que Elias orou, e então fogo caiu do céu. Consumiu o altar, a lenha, a água e os corações duvidosos. Esse duelo não foi apenas um espetáculo, foi uma revelação. Mostrou que a idolatria grita, mas a verdade sussurra e se impõe com poder. Elias não confiou em artifícios, mas em obediência. A Bíblia diz: chegou-se Elias ao altar reparado. Isso é simbólico. Antes do fogo vem a restauração. O altar do coração precisa ser reconstruído antes que a glória se manifeste. Sem arrependimento, não há resposta divina. O povo, ao ver o fogo, caiu com o rosto em terra. Só o Senhor é Deus, gritaram. Mas por que precisaram ver para crer? Essa é a crise da fé moderna. Quer milagres antes de santidade. Elias nos ensina que coragem profética é chamar a verdade mesmo cercado de mentira. E que a fé não se adapta à cultura, confronta. Ele enfrentou um sistema inteiro e venceu porque estava do lado do céu. Hoje, muitos ainda adoram Baal, não com altares de pedra, mas com corações divididos. Profetas modernos trocam fogo por fumaça, e o povo dança ao redor de promessas vazias. Mas o mesmo Deus que respondeu com fogo no Carmelo ainda espera um Elias que ouse reparar o altar, que ouse clamar por justiça divina, mesmo em tempos de idolatria digital e fé superficial. E depois do fogo, o que vem? Porque como em Sodoma e Gomorra, há momentos em que a destruição é o único remédio. E quando a corrupção atinge seu limite, Deus não apenas fala, Ele age. E o que acontece quando a terra já não pode mais sustentar tanta iniquidade? Sodoma e Gomorra se tornaram símbolos eternos da decadência humana. Cidades marcadas por excesso, injustiça, perversão. Deus ouve o clamor do sofrimento vindo de lá e decide intervir. Envia anjos disfarçados de homens, que são recebidos por Ló, o único justo entre os ímpios. Os moradores tentam violentar os mensageiros, e o juízo é selado. Fogo e enxofre cairão do céu. A corrupção era tamanha que nem 10 justos se encontravam entre milhares. E mesmo avisados, muitos zombaram. A esposa de Ló olhou para trás e virou estátua de sal, símbolo do apego ao que deveria ser deixado. A destruição não foi apenas física, foi espiritual. Deus estava cortando o mal pela raiz. Não era crueldade, era justiça divina. E Ló foi salvo, não por mérito, mas por misericórdia. Quantos hoje vivem em suas Sodomas? Cidades, lares, pensamentos onde tudo é permitido, menos a verdade. Onde a idolatria é disfarçada de liberdade e o pecado é celebrado como conquista. Mas a Bíblia é clara. Deus ainda ouve o clamor dos oprimidos. E quando o tempo se cumpre, Ele age. Não com palavras suaves, mas com fogo. Porque há males que só o juízo pode silenciar. O gesto de olhar para trás, como fez a mulher de Ló, é mais comum do que se imagina. É o desejo de voltar ao pecado, de conservar o que Deus quer que seja deixado. Mas o caminho da salvação exige rompimento. Deixar Sodoma é mais do que mudar de lugar, é mudar de natureza. E quem hesita entre a obediência e a nostalgia do pecado,
corre o risco de ser petrificado espiritualmente. E depois da fumaça que sobe do vale, algo mais se move no céu. Porque o Deus que destrói para limpar também envia sinais para libertar. E foi no Egito, terra de impérios e deuses estranhos, que pragas começaram a revelar que o verdadeiro rei estava chegando. O faraó desafiou a ordem de Deus: "Deixa o meu povo ir." E o coração endurecido encontrou sua resposta. Vieram águas transformadas em sangue, rãs invadindo casas, piolhos, moscas, pestes nos animais, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas espessas e, por fim, a morte dos primogênitos. Cada praga era um golpe contra os deuses egípcios, mostrando que só o Senhor é Deus. A idolatria foi exposta e a justiça divina agiu com precisão. As pragas não vieram de uma vez, foram progressivas, como alertas. A cada novo sinal havia uma chance de arrependimento. Mas o orgulho do faraó crescia. Assim também é hoje. Deus envia sinais, doenças, sonhos, perdas, inquietações, como toques divinos. Mas muitos, como o faraó, preferem endurecer o coração. E então o juízo se aproxima, como a última praga, sem volta e sem alívio. Os hebreus estavam no meio do caos, mas não foram tocados. Havia separação entre luz e trevas, entre quem obedece e quem resiste. O sangue do Cordeiro nos umbrais das portas os protegeu. Esse é o símbolo da salvação, o sacrifício que livra da morte. E hoje, o Cordeiro é Cristo. Quem tem seu sangue como sinal não será destruído. A praga pode rondar, mas a fé inabalável sela a casa. Cada praga desmontava um ídolo. O rio Nilo virou morte. O deus Ra ficou em trevas, a economia afundou. Deus mostrou que não divide sua glória. O Egito representa o sistema do mundo, aparência de poder, mas vazio de eternidade. E quando a libertação chegou, foi com pressa, com ruptura, com urgência. Deus não apenas liberta, ele arranca. Tira o povo da escravidão e os leva a uma terra de promessa, mesmo que atravessem desertos. Mas antes da terra prometida, veio o dilúvio. Um tempo em que a corrupção já não era isolada em Sodoma, mas havia se espalhado por toda a terra. E para purificar, Deus não enviou pragas, enviou águas, uma inundação que marcaria o início de uma nova aliança. A terra estava cheia de violência, corrupção e pecado. Cada pensamento humano era continuamente mau. Deus se entristeceu em seu coração. Então, decidiu limpar o mundo com águas, mas não sem antes levantar um justo, Noé. Ele foi instruído a construir uma arca, não apenas de madeira, mas de obediência. Em meio ao caos, sua fé se tornou abrigo. E a arca, símbolo de proteção divina em tempos de juízo. Por 100 anos, Noé construiu, pregou, alertou. Mas o povo zombava. Preferiam festas a arrependimento. A arca era vista como loucura, até que o primeiro pingo caiu. Quando as comportas do céu e as fontes da terra se abriram, já era tarde. O dilúvio cobriu montes, engoliu cidades, afogou risos. A purificação veio com dor. Deus não esqueceu sua criação, mas a renovou através da obediência de um homem. A história de Noé é um alerta profético. Quantos hoje vivem como nos dias antes do dilúvio? Comendo, bebendo, casando-se, sem perceber que os sinais se acumulam? As langostas do Apocalipse, o lago de fogo, o sofrimento de Jó, tudo aponta para um tempo de decisão. A arca de hoje não tem formato de barco, mas de cruz. Quem entra nela, escapa. Quem fica de fora, se perde. Noé não foi salvo por sorte, mas por temor. Ele construiu sua salvação com cada martelada. E nós estamos construindo a nossa? Ou esperamos que o julgamento passe longe, mesmo sem preparação? A Bíblia não suaviza o juízo, mas oferece uma porta. Noé entrou com sua família. Hoje, muitos têm a chave, mas se recusam a usar. O arrependimento é o ingresso, a fé, o passaporte, a obediência, o abrigo.
E após as águas, um novo céu, uma nova terra, um pacto selado com arco-íris. Mas a humanidade ainda insistiria na rebeldia, e um profeta chamado Jonas viveria, em carne e osso, o drama da desobediência, engolido não por águas, mas por um peixe gigante, símbolo da segunda chance. Jonas recebeu uma missão divina: pregar contra os pecados de Nínive, mas, tomado por medo e repulsa, preferiu fugir. Embarcou em um navio na direção oposta, tentando escapar do alcance de Deus. No entanto, a tempestade o alcançou, não como castigo imediato, mas como intervenção misericordiosa. Ele foi lançado ao mar e, para sua surpresa, engolido por um grande peixe preparado por Deus. No ventre do peixe, Jonas enfrentou o escuro absoluto, um símbolo da alma em crise. Lá, sem distrações, ele finalmente orou. Suas palavras foram de arrependimento e entrega. E é nesse lugar improvável que ele foi ouvido. Deus o ouviu do profundo. Depois de 3 dias, o peixe o vomitou na praia. Aquele que antes fugia, agora estava pronto para obedecer. A desobediência gerou dor, mas também despertamento. Esse relato bíblico revela o modo como Deus trabalha com os corações teimosos. Ele não anula a missão, ele não cancela o chamado, ele redireciona. E muitas vezes usa até o ventre de uma criatura marinha para fazer isso. O peixe não foi punição, foi proteção. Uma pausa forçada que salvou a vida do profeta e o reconectou ao propósito original. Jonas reaprendeu a escutar e, principalmente, a obedecer. É impossível não perceber o paralelo com nossa própria jornada. Quantos de nós também embarcam em rotas contrárias, tentando evitar o que Deus pediu? Fugimos de responsabilidades espirituais, adiamos decisões, ignoramos chamados. E então vem a tempestade. E quando pensamos que é o fim, percebemos que Deus ainda está nos guardando, nos conduzindo ao arrependimento, mesmo que dentro do peixe. O fim da história de Jonas é uma prova de que Deus restaura. Que Ele continua chamando, mesmo após nossas fugas. Que Ele transforma um momento de desespero em ponto de virada. E que nenhum lugar, nem mesmo o ventre de um peixe, é distante demais para que a misericórdia de Deus nos alcance. Jonas saiu diferente, e sua história permanece como lembrança eterna. Deus corrige, mas também salva. Agora que você viu as passagens mais estranhas e profundas da Bíblia, a pergunta é: o que vai fazer com tudo isso? Essas histórias não estão ali por acaso. Cada uma carrega um alerta, uma revelação, um chamado. Talvez Deus tenha usado alguma delas para falar diretamente com você hoje. O que precisa ser purificado? O que está seco e precisa ressuscitar? A Escritura é viva, mas só transforma quem decide obedecer. Se isso tocou você, continue com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e mergulhe ainda mais nos mistérios da fé que ninguém ousa explicar. Se até as partes mais estranhas da Bíblia escondem revelações poderosas, imagine o que Jesus revelou no alto de um monte. No próximo vídeo, você vai enxergar o Sermão do Monte com olhos que talvez nunca teve antes.